E aí, sabe aquela meta de juntar o primeiro milhão? Pois é, muita gente foca nesse número grandão, mas o que poucos percebem é que a batalha de verdade, aquela mais suada, acontece muito antes. A gente vai falar hoje do verdadeiro ponto de virada na jornada para a riqueza, os primeiros R$ 100.000. É superar essa barreira que de fato muda o jogo para quem quer chegar lá. Olha só, e não sou só eu que estou dizendo isso não. Charlie Munger, que foi um dos maiores investidores que já existiram, mandou a real com essa frase aí. Ele disse que os primeiros 100 mil são complicados, para dizer o mínimo, mas que é preciso passar por isso. E é exatamente essa dificuldade que a gente vai desvendar hoje. Por que é tão difícil? E o mais importante, como é que se supera isso? Beleza, então nosso papo de hoje vai seguir por aqui. A gente vai entender por que esses 100 mil são um marco tão importante. Depois vamos ver por que o começo é uma luta. Aí vem o ponto de virada, que é a parte legal. Depois, um plano para acelerar as coisas. E, por fim, como tudo isso se encaixa na jornada de milhões. Vamos nessa. Então, vamos começar pelo começo, certo? O marco dos 100 mil. A gente pode pensar, ué, mas por que focar em 100 mil se a meta é 1 milhão? É uma boa pergunta. E a resposta é bem simples, na verdade. Pensa numa construção. Não dá para subir um prédio sem uma base forte, né? No mundo dos investimentos, essa base são os primeiros 100 mil. É isso aí. Pode encarar a jornada até o milhão como se fosse um videogame. E nesse jogo, o milhão é o chefão final, lá no último castelo. Mas, antes de chegar nele, tem um chefe secreto, um first boss, que é o osso duro de roer, os primeiros 100 mil. E o lance é que derrotar esse cara não só te dá moral para continuar, como também libera o poder especial mais forte do jogo todo, os juros compostos. Certo, mas por que essa fase é tão frustrante? Sabe aquela sensação de que o dinheiro simplesmente não sai do lugar? Parece que não cresce? Pois é, a resposta está em duas forças que jogam contra quem está começando. Funciona assim. No comecinho, o que faz o bolo crescer é basicamente o esforço próprio. É o dinheiro do trabalho, o suor, os aportes mensais. É a força bruta, sabe? Enquanto isso, os juros compostos, que são aquela mágica que vai fazer o dinheiro trabalhar sozinho lá na frente, ainda estão bem tímidos, quase dormindo. Vamos botar isso em números para ficar bem claro. Pensa só, investindo R$ 300 por mês, com um retorno de 10% ao ano. Depois de um ano inteiro, saíram do bolso R$ 3.600. E os juros? Renderam só R$ 162. É por isso que é tão desanimador, né? O esforço é gigante perto do resultado que aparece na tela. E o pior, essa luta demora. Demora muito. Usando esse mesmo exemplo, sabe quanto tempo levaria para os juros mensais finalmente serem maiores que os R$ 300 do aporte? 14 anos. Isso mesmo, eu disse 14. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E é por isso que tanta gente acaba desistindo no meio do caminho. Mas calma. É aqui que o jogo vira. Chegamos no ponto de virada. Pensa numa montanha-russa. Essa primeira fase é aquela subida lenta, barulhenta, que parece que nunca vai acabar. Mas quando se chega nos 100 mil, aí é o topo. A partir daí, a gravidade assume, e a descida é pura velocidade e emoção. Os juros compostos finalmente acordam para valer. Olha só o poder dessa aceleração aqui na tabela. Para juntar os primeiros 100 mil naquele nosso exemplo, levou quase 14 anos, certo? Agora, para ir de 100 mil para 200 mil, o tempo cai para menos de 6 anos. E se a gente pular lá para frente, para ir de 900 mil para 1 milhão, 1 ano e 1 mês. A coisa acelera de um jeito absurdo, é exponencial. E agora, se prepara para esse número, porque ele muda a forma como a gente enxerga essa jornada toda. 39%. O que será que isso quer dizer, hein? Aí que está o pulo do gato. Os primeiros 100 mil reais são só 10% do valor do milhão, certo? Mas eles representam quase 40% do tempo total que se leva para chegar lá. Pensa nisso, 10% do dinheiro leva 40% do tempo. Vencer essa primeira etapa é como correr quase metade da maratona, em termos de tempo e de esforço. Ok, a gente já entendeu por que os 100 mil são tão importantes. A pergunta de R$ 1 milhão, ou melhor, de 100 mil reais é: como a gente chega lá mais rápido? Como é que se encurta esses quase 14 anos de sufoco? A resposta está em duas alavancas principais que a gente pode puxar. Para acelerar essa jornada não tem muito segredo, são duas frentes de ataque. Ou se aumenta os aportes, ou seja, se coloca mais dinheiro, ou se otimiza os retornos, fazendo o dinheiro render mais. E aqui vai uma dica de ouro. No começo, a primeira opção é de longe a mais poderosa. E para aumentar os aportes, a matemática é bem básica.
Ou se aperta o cinto e reduz os gastos, ou se corre atrás para aumentar a renda. O cenário ideal, claro, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem milagre, não tem fórmula mágica, o que tem é disciplina e foco. E aí sim, é totalmente possível. Agora pensa de novo no trem. Os aportes são o combustível, a rentabilidade é a velocidade do trem. No começo, a gente precisa de muito combustível só para tirar o trem da estação. Mas conforme ele pega embalo, é a velocidade que vai fazer a maior diferença para chegar mais rápido no destino. E esse gráfico aqui mostra o poder disso de um jeito que assusta um pouco, mas também inspira. Olha só, com uma rentabilidade de 7% ao ano, a jornada levaria 44 anos. 44. Agora, se a gente consegue uma rentabilidade de 15%, esse tempo despenca para 26 anos. São 18 anos de diferença. 18 anos a mais de vida com liberdade financeira. É muita coisa. Bom, estamos chegando na reta final do nosso papo. Então, o que a gente tira de mais importante de tudo isso para nossa própria jornada? Vamos resumir então. Primeiro, comece o quanto antes. O tempo é o seu maior aliado. Segundo, no início, o foco total é em aumentar os aportes. Terceiro, com o tempo, o poder dos retornos vai crescendo de forma exponencial. E o mais importante de tudo, os primeiros 100 mil são os mais difíceis, sim, mas eles são o ponto de virada. Acredite, a mágica está logo ali, depois dessa primeira subida. Então, agora que a gente viu que a parte mais difícil é justamente a que destrava todo o crescimento, fica claro que os primeiros 100 mil são o maior desafio, mas também a maior oportunidade de todas. A pergunta que fica no ar é, sabendo que vencer essa etapa é quase metade do caminho em termos de tempo, quando essa jornada vai começar?